Lucas capítulo 5, versículo de número 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, eles lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, fale conosco, que a Tua palavra venha ao nosso coração, que a Tua palavra encontre nos corações lugar nessa noite também, que nós sejamos uma terra fértil, pronto a receber a semente da Tua palavra, que ela gere em nós, que ela germine em nós, que ela gere fruto, que ela gere transformação, que ela em nós venha de uma forma poderosa nos transformar e nos levar a um outro patamar, Pai. Fale conosco, que os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor, à Tua palavra, que o Senhor nessa noite não deixe com que nós venhamos sair desse lugar sem que sejamos transformados pela Tua palavra, Pai. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Acredito que os irmãos aqui já conheciam esse texto, amém? A respeito da pesca maravilhosa. Diz na palavra de Deus que o Senhor, indo pregar, a multidão o apertava. Ele já não encontrava lugar, de tanto que a multidão o apertava. Ele vai lá para o mar da Galileia, para o lago de Genezaré, e ele, chegando naquele lugar, está todo mundo voltando. Enquanto Jesus vai, todos voltam. Todo mundo está colocando o seu barco, porque eles passaram toda a noite pescando. E quando diz que eles estavam voltando, aqui não fala só a respeito de Pedro e os seus sócios, mas diz a respeito de todos os outros barcos que também já estavam lá colocando o seu barco. Estava todo mundo já lavando as suas redes. Só que Jesus entra dentro de um barco, e ele entrou dentro do barco de um homem chamado Simão Pedro. Ele entrando dentro desse barco, ele fala assim: vamos mais ali para frente. E Jesus passa e começa a ministrar a palavra para todo mundo. E quando Jesus, lá dentro desse barco, fala assim: Pedro, vai mais lá para o fundo e joga as suas redes. Ele fala: Senhor,
Eu já passei já a noite inteira tentando pescar. Eu não peguei nada. Mas sobre a sua palavra, eu vou jogar as minhas redes. Sobre a sua palavra, eu lançarei as minhas redes. E diz que ele vai, joga as suas redes. E quando ele pesca, as redes já estavam tão pesadas, de tanto peixe que já estava quase rasgando. Ele faz um sinal para o barco do lado, eles vêm, ajudam a recolher. Mas era tanto peixe, mas tanto peixe, que os barcos estavam afundando. Tu consegue imaginar essa cena, irmão? O barco está afundando não por causa de uma tempestade, mas por causa do peso. E não o peso de pessoas, mas o peso de tantos peixes que tem naquele lugar. Quando Pedro vê aquilo, ele fica maravilhado, ele se coloca aos pés de Jesus e fala: Senhor, vai para longe de mim, eu sou um pecador. E o Senhor fala assim para ele: ó, não temas, a partir de agora eu vou fazer você um pescador de homens. E diz que ele toma aquela palavra, ele sai do mar da Galileia, lá do lago de Genezaré, eles deixam o barco lá na praia, deixam tudo e vão seguir Jesus. E hoje eu quero falar a respeito do tempo de recomeçar. Você já imaginou que isso ia acontecer, né, irmão? Quero falar hoje sobre o tempo de recomeçar. Mas antes de falar de recomeço e de recomeçar, eu quero que você reflita junto comigo por que algumas pessoas não recomeçam. Por que algumas pessoas têm até o desejo de recomeçar e falam: eu vou fazer diferente, eu vou começar de novo, eu vou iniciar, eu quero fazer diferente, esse ano aqui eu vou buscar Deus. Por que algumas pessoas até têm esse sentimento, mas por que elas não recomeçam? Você conhece alguém que já falou que ia recomeçar e que não recomeçou conversa nenhuma? Não, agora eu vou fazer diferente. Não, ó, pode esperar, agora vai. Mas não vai. E por quê? Reflita comigo. Elas têm esse desejo de ir, elas dizem que vão, mas elas nunca dão um passo verdadeiro a ir. O que acontece? O que falta para essas pessoas? Eu separei algumas coisas que nos mostram porque essas pessoas não recomeçam. Primeira coisa, irmãos, leia comigo o versículo de número 2. Vai um pouquinho no microfone aí, meu amor. O 2. Só. Um pouquinho de retorno também. Quando a chuva se abaixa de novo, viu? Pronto, estou me ouvindo agora. Versículo de número 2 diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, eles lavavam as redes. Primeira coisa, por que algumas pessoas não recomeçam? Elas não recomeçam por indisponibilidade. Olha que palavra difícil. Porque elas estão indisponíveis ou por uma falsa ocupação. Esses homens aqui, que tinham colocado o seu barco lá na praia, eles estavam ocupados ou desocupados? A única ocupação que eles tinham naquele momento era lavar as suas redes e ir embora. Jesus podia entrar dentro de muitos outros barcos ali, mas ele viu 2 mais próximos. E Jesus entra no barco próximo. Ele entrando dentro do barco, Pedro poderia falar o que para Jesus? Jesus, eu estou muito ocupado por causa do meu trabalho, eu estou muito sem tempo. Muitas vezes nós não recomeçamos por uma falsa ocupação. Você já percebeu que tem pessoas que são tão ocupadas, que elas têm tempo para todas as coisas, menos para Deus? Pessoas que têm tempo para resolver todas as coisas da vida delas, mas elas não têm tempo para darem ao Senhor. Mas aprenda uma coisa: quem não tem tempo para Deus, ele só perde tempo na vida. Quem não tem tempo para o Senhor, uma pessoa dessa não tem tempo para nada.
A falsa ocupação que nós temos nos impede de recomeçarmos nas nossas vidas. Olha aqui para mim. Se nós tivermos sempre esse sentimento dentro do nosso coração, não dá, tô sem tempo, tô na correria, conhece essa palavra, tô na correria? A pessoa sempre está na correria. Ela tem tempo para sair, ela tem tempo para viajar, ela tem tempo para ir a festas, ela tem tempo para ir em aniversários, mas ela, na sua falsa ocupação, ela não tem tempo para Deus. Porque na cabeça dela, outras coisas são mais importantes. Porque na nossa falsa ocupação, nós não temos tempo para Deus. Por quê? Porque outras coisas se tornaram prioridades para nós. Mas se eu quero recomeçar, eu tenho que rever quais são as minhas prioridades. Eu tenho que rever aquilo que realmente importa para mim. Porque se eu, olha aqui, procurar coisas para fazer, sabe o que acontece? Eu encontro. Hoje, se você não estivesse aqui, você podia estar viajando, você podia estar curtindo um churrasco com alguém, mas às vezes a nossa falsa ocupação vai nos afastando de ter um recomeço com Deus. A nossa indisponibilidade para as coisas do Senhor. Mas para as coisas do Senhor, a nossa vida precisa ser prioridades. Eu preciso colocar quais são as minhas prioridades. Se eu não colocar que as minhas prioridades são o Senhor e as coisas de Deus, você vai entrar o ano de 2020 e você vai continuar sendo uma pessoa indisponível. Para quê? Para Deus. Para Deus eu não tenho muito tempo, não. Para o Senhor não dá, para o Senhor eu não tenho tempo. Eu quero que você pense comigo, irmão. Quantos aniversários você foi esse ano? Não precisa responder não, eu quero que você pense aí comigo. Quantos mesários que fala? Aqueles aniversários de mês, é mesário? Coisa mais, eu só conheço isso no Pernambuco só, irmão. Oi? Mais ou menos isso aí. Quantos você foi? Quantos? Mêsversários, aniversários, só esses eu quero que você pense. Agora eu quero que você pense quantas ceias você participou nesse ano também. Quantas ceias você participou durante esse ano? Se você participou mais de mêsversários, mesários e aniversários e essas coisas, mais do que ceias, você concorda comigo que tem um sério problema aí, irmão? Você concorda que tem uma séria dificuldade a ser resolvida aí? Porque se você consegue colocar prioridades para você, mas não consegue colocar o Senhor nessa posição de estar em primeiro lugar na sua vida, você não consegue ter um recomeço. Eu consigo recomeçar quando eu tiro essas falsas ocupações. Saiba, ocupações existem, sim ou não? São legítimas, sim ou não? Sim. Às vezes nós temos as nossas ocupações. Eu tenho os afazeres, eu tenho os estudos, eu tenho o trabalho. Mas as falsas ocupações é o que atrapalha você. Todo culto que eu posso estar aqui, não estou trabalhando à noite, eu estou aqui no culto. Eu posso chegar aqui 7h30, eu posso chegar aqui 8 horas, porque eu entendo que eu, como pastor, eu tenho que ser um grande exemplo para os irmãos. Mas eu fico pensando, eu posso estar sendo um exemplo para os irmãos, acho que os irmãos não entenderam não, porque na quarta-feira ele trabalha, mas diz que está cansado e não vem. Mas a gente tem que colocar o Senhor como prioridade. As falsas ocupações não podem estar dentro da nossa agenda. Essa é a primeira coisa que impedem as pessoas de ter um recomeço com Deus. São a sua indisponibilidade para Deus. Ele não está indisponível para um amigo.
Ele não está indisponível para o trabalho. Ele não está indisponível para passear, para comer uma pizza, para tomar um açaí. E o aleluia, aleluia, aleluia. Mas, para o Senhor, ele está indisponível. Para o Senhor não dá. Estou na correria. Reveja esses conceitos. É a primeira coisa, para que nós possamos recomeçar. Segunda coisa, por que algumas pessoas não recomeçam? Leia o versículo de número 4 comigo, irmãos. Diz assim: mas acabou de falar. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Segunda coisa que impede alguém de ter um recomeço com o Senhor é ela não ouvir a voz do Senhor. Olha aqui para mim. Eles estavam disponíveis. Lembra que nós estamos falando de recomeço. Mas antes de falar de recomeço, vamos falar dos que não recomeçam. Ele está no processo de recomeço. Ele se colocou em disposição para o Senhor. Eu estou disponível, Senhor. Pode entrar dentro do meu barco. Mas não só isso. Quando dentro do barco, ele ouve a voz do Senhor Jesus. Quando o Senhor diz assim: Pedro, vai mais lá para o fundo e lança a sua rede. Algumas pessoas não recomeçam porque elas não ouvem a voz do Senhor. Quando eu falo de recomeço, irmão, não quero falar somente de recomeço na nossa vida espiritual, mas talvez o recomeço na nossa vida sentimental, talvez o recomeço nos nossos relacionamentos com os nossos familiares, relacionamentos quebrados que precisam recomeçar. E algumas pessoas não ouvem a voz de Deus, ou quando ouvem, fingem que não ouvem. Eu quero perguntar para você: quantas vezes o Senhor chamou você para começar de novo? Quantas vezes o Senhor chamou você para recomeçar a sua vida espiritual? Quantas vezes o Senhor te chamou? Quantas vezes o Senhor entrou lá dentro daquele seu barquinho e falou assim: vai mais lá para o fundo? Dá não, Jesus. Não ouvem a voz do Senhor. Aquele que não ouve, esse não pode recomeçar. Mas para aquele que recomeça, ele precisa ter os ouvidos atentos para a voz do Senhor. E dizer: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? É recomeçar, é restaurar um relacionamento quebrado? Teve uma irmã que mandou uma mensagem para mim ontem, falou assim: pastor, talvez eu não vá no culto da virada, mas eu estou muito querendo ir, para eu não ter que ir, tá com a minha família. É isso aí. Porque se eu for lá, eu vou ter que rever a minha irmã. E eu não quero ver a minha irmã. Eu falei: mas você não entendeu nada. Talvez você está lá com a sua família, está lá com a sua irmã, vai ser uma grande oportunidade de você restaurar o seu relacionamento com ela. E às vezes Deus já estava falando com ela. Eu falei: irmã, se você não for lá, vá para o culto. E se você não encontrar a sua irmã agora na virada de ano, talvez daqui um mês você vai ter que encontrar a sua irmã. Talvez daqui 2 meses você vai ter que encontrar a sua irmã. Se você não encontrar ela hoje, amanhã, depois, uma hora você vai ter que enfrentar isso. Uma hora você vai ter que lutar contra isso aí e resolver essa situação. E ela ouviu o que eu falei. Ela falou: eu vou lá, eu vou dar um abraço na minha irmã, eu vou restaurar isso aí. Quando a gente ouve, a gente consegue recomeçar. Quando a gente não ouve a voz do Senhor, se Pedro tivesse dito assim a Jesus: Jesus, não vai dar não. Você queria um barquinho para pregar, eu já estava aqui disponível, coloquei o meu barquinho, o Senhor entrou, pregou, mas agora, colocar o barco lá para frente de novo, não dá para mim não.
Então ouça a voz do Senhor, ouça o chamado de Deus, ouça enquanto o Senhor te atrai, ouça quando Ele quer te aproximar. Tem pessoas que o Senhor já está chamando há dias, há tempo. Vem, filho, vamos de novo. Mas Ele não vai. Uma outra coisa, por que algumas pessoas não ouvem? Versículo número 4, nós lemos, vamos ler novamente, diz assim, o 4 e o 5 agora. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Uma outra coisa é que elas até ouvem, mas elas não creem. E não creem, às vezes porque estão desanimadas, às vezes porque estão cansadas, mas porque não ouvem a voz de Deus, ou melhor, porque ouvem, mas não creem naquilo que o Senhor falou. Quando o Senhor entra no barco de Pedro, porque Pedro mostra a sua disponibilidade, Pedro ouve o que o Senhor falou. Faça-te ao largo, lance as suas redes. Ele lança lá as suas redes. E quando ele lança as suas redes, ele diz assim, Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida, irmão. Quando nós cremos que o Senhor pode mudar a situação. Fala assim por irmão que está do seu lado, Deus pode mudar a situação. Deus pode. E algumas pessoas não têm o recomeço porque elas não creem que Deus pode mudar essa situação. Elas não creem que a situação pode ser mudada. Mas Pedro creu. Pedro ouviu. E porque Pedro ouviu, ele falou, Senhor, sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. É sobre a tua palavra. Creia, irmão. Às vezes, parece que isso que nós separamos para esse ano é só uma frase de efeito. Ou é só um chavão que nós vamos carregar. Ou é só uma frase qualquer que nós vamos colocar. Isso pode ser, talvez, na sua vida. Mas se você crer, isso pode ser diferente para você. Se você crê que pode ser um recomeço para você, isso vai ser um recomeço para você. O meu desejo, irmão, é que essa palavra que caiu no coração do presbitério dessa igreja, que essa palavra que é o ano do recomeço, que é o tempo de recomeçar, que essa palavra que veio no nosso coração como uma flecha, que essa palavra que caiu dentro do nosso coração e inflamou o nosso coração, o nosso desejo é que da mesma forma que nós cremos nisso, que nós cremos nessa palavra, é que você que está aqui hoje também creia. É que você também creia que esse ano de 2020 é o tempo de recomeçar para você também. Será que vai ser mais um ano para você paralisado, irmão? Será que vai ser mais um ano em que você vai perder tempo na sua vida? Não é e não precisa ser. O que você precisa é crer. E falar, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Eu tomo posse nessa palavra, que vai ser tempo de recomeçar dentro do meu coração. Vai ser tempo de recomeçar minha vida espiritual. Vai ser tempo de recomeçar relacionamentos que foram quebrados. Vai ser tempo de recomeçar o meu ministério, no ministério. Eu quero recomeçar, mas para isso você precisa crer. Porque crendo, nós experimentaremos. Por isso, primeiro que eu disse aos irmãos, é o porquê que algumas pessoas não recomeçam. Não recomeçam porque se colocam indisponível para Deus. Elas não recomeçam porque elas não ouvem a Deus. Elas não recomeçam porque elas não creem
que o recomeço é para elas. Agora eu quero falar aos irmãos, por que alguns conseguem recomeçar e outros não? Primeiro, vamos ler o versículo de número 5 novamente. Não vamos fazer só o espelho, ao contrário, não. Versículo de número 5 diz assim: Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Quando Pedro diz aqui essa palavra, mestre, Jesus entrou dentro do barco de Pedro, ele prega, ele ministra, mas Pedro usa a palavra que Lucas usa dentro do seu livro, que é a palavra mestre. Ele reconhece Jesus como uma autoridade. Quem está dentro do meu barco não é uma pessoa qualquer. Quem está dentro do meu barco é uma autoridade, é o mestre. Por que algumas pessoas recomeçam, irmãos? Porque elas ouvem as ordens do Senhor. O Senhor, quando Ele te chama a um imperativo, a uma ordem. Algumas pessoas ouvem o Senhor e acham que quem está falando é só uma pessoa qualquer. Ouvem o Senhor chamando e acham que é a palavra de um homem qualquer. Mas quem chama você é o mestre. Quem chama você é a autoridade. Quem manda você lançar, quem manda você recomeçar é aquele que dá as ordens. Esse é o mestre. Quem recomeça é aqueles que ouvem as ordens de Jesus. Não aquele que apenas ouve a sua palavra. Não aquele que apenas ouve o seu conselho. Mas aquele que ouve as suas ordens. Saiba quem é que chama você. Saiba quem é que convoca você. Quem é que manda você lançar as suas redes. Porque quando você sabe quem é que mandou você lançar as suas redes, quem é o mestre, quem é a autoridade que mandou você lançar as suas redes, sabe o que você faz? Eu lanço as minhas redes porque não é homem que mandou eu fazer. Eu lanço as minhas redes porque não foi qualquer pessoa que mandou eu fazer, mas foi o mestre. Quando nós, irmãos, servimos aqui no ministério, às vezes nós estamos servindo ao Senhor e falamos, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nós vamos de novo. Nós vamos recomeçar de novo. Nós vamos tentar de novo. Pastor Wilson agora está vindo de Xande Cruz para cá. Humberto e a Raquel chegaram aqui. O Wilson está sendo, óbvio, né? Alguns irmãos querem vir de lá para cá. E nós fazemos o que, irmão, quando servimos ao Senhor? A gente vai chutar o pau da barraca e falar, esse povo quer saber de Jesus, vai que tudo para os infernos mesmo. Não, eu vou para o inferno, eu já sei, eu estou salvo. Esse pessoal não quer saber de Deus, vai se explodir tudo. Eu não quero mais saber desse povo, não. Eu quero saber Deus, servir o Senhor. E esse povo que não quer servir o Senhor, que se quebre por aí. Mas não. Nós sabemos quem nos deu a ordem para essa missão, irmãos. Nós sabemos quem é que nos chamou e qual foi as suas ordens. E as ordens dele para nós é: lance as suas redes. E apesar, irmão, do cansaço, apesar do desânimo, apesar de não conseguir nada, apesar de se decepcionar com os resultados, Pedro diz, sob a tua palavra. Você passar a noite inteira trabalhando, irmão. Noite foi feita para trabalhar? Foi. Noite foi feita para dormir. Foi feita para dormir. Às vezes quando eu tenho que trabalhar à noite, eu fico assim, meu Deus, que negócio ruim, velho. Você perde noção do tempo, você não sabe mais que dia você tá, que dia é amanhã.
Porque não foi feito, a noite foi feita para dormir. A noite foi feita para dormir. E Pedro passou a noite toda trabalhando. Ele sai, ele já está na praia, quando Jesus entra dentro do seu barco. Quando ele está lavando as suas redes. Porque quando eles jogavam lá as suas redes, tem aquelas bolinhas de ferro que é para a rede afundar. E quando vem puxando, ele tem que fazer aquele esforço para puxar. E às vezes vai puxar, vai vir mato, vai vir um monte de coisa. Vai vir coisas que estão lá no meio do mar. E eles vão lá tirando, limpando aquelas redes. Apesar do cansaço, irmãos. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Apesar do desânimo. Você acha, irmão, que alguém que vai trabalhar, ele não foi para uma pesca esportiva? Porque pescar é legal. Você vai lá, joga a varinha, peguei um peixe, beleza, você vem todo feliz para casa. Mas quando você vai para trabalhar e você vai pescar, mas os seus resultados são horríveis. Seus resultados são péssimos. Esse não é o resultado que eu esperava. O que eu esperava era pescar aqui os peixinhos para poder vender. E ele olha para aquele resultado e ele pode acontecer o quê? Desanimar. Apesar do cansaço, apesar do desânimo, apesar dos maus resultados, Pedro diz a palavra que muda a sua vida por completo. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Para que nós, irmãos, possamos ter esse recomeço, recomeçar na vida de novo. A gente precisa crer nas ordens do Senhor. E o recomeço na vida de Pedro, irmãos, todo jovem naquela época, ele estudava dos 6 aos 9, dos 9 aos 12. Eles estudavam a palavra de Deus, a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles liam, eles estudavam, eles decoravam toda a palavra de Deus. Aqueles que se destacavam como sendo bons alunos, sendo bons conhecedores da palavra, aqueles que conheciam, que se destacavam na escola, eles eram escolhidos por alguns rabinos para se tornarem futuros rabinos também. E aqueles que eram maus, não se destacavam na escola, iam ser maus alunos, não decoravam muito a palavra, o que eles iam acontecer com eles? Eles iam ter que escolher alguma profissão e geralmente iam ser a profissão dos seus pais. E qual a profissão da família de Pedro? Muito provavelmente ser pescador. Agora, qual que é o sonho de toda criança? Toda criança queria ser um rabino, um conhecedor, um estudioso. Não estudar só até os 12 anos, mas continuar estudando a palavra até ser velho. Mas isso não aconteceu com Pedro, não. Não passou. Mas o Senhor tem um recomeço para Pedro. A Pedro voltar. E agora ele estuda não com qualquer rabino. Ele não aprende agora com qualquer pessoa. Ele aprende agora com o próprio Filho de Deus. Agora, uma outra coisa, para que nós possamos ter o recomeço, além de ouvir as ordens do Senhor, é ir um pouco mais longe. Leia comigo lá no versículo de número 4 de novo, irmãos. Diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aqui, irmãos, Jesus diz a Pedro: Pedro, vai mais longe, vai mais fundo e lança as suas redes. Às vezes nós queremos ficar só aqui no raso e não queremos ir até a profundidade onde o Senhor quer nos levar. Mas o Senhor quer nos levar a mais fundo, quer nos levar mais longe, quer nos levar mais distante, para que nós possamos recomeçar.
quando nós, irmãos, estamos mais fundo, e quanto mais fundo nós vamos, mais nós vamos perder o controle de nós mesmos. Uma vez eu contei para os irmãos que eu, quando mais novo, fui querer pescar num rio. Pescar não, fui querer nadar num rio. Como um peixinho lá de costa, né? Nadei. E quando eu estava muito longe de costa, eu fui tentar pisar no chão. Não tinha mais chão, irmão. Estava muito fundo. E eu lá embaixo tentei, quase morrendo já. Nadando e quase morrendo. Eu pulava e daqui a pouco eu já não sabia mais nadar. Eu já tinha esquecido como nadava. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer num lago desse aqui, num rio desse. No interior de São Paulo, podia ser até um rio bom, um rio desse aqui, todo feioso. E eu pulava, afundava, ia pra frente, afundava, ia pra frente. Aí meu tio viu que eu já tava quase morrendo já. Aí tava chegando pra me pegar. E eu tentando ir pras margens, só que era tipo uma ribanceirazinha assim, tinha um galho de árvore preso assim. Uma planta, eu consegui me segurar. O nome daquela árvore, que pra quem não conhece, chama Jesus, o nome daquela planta lá. E eu me segurei lá, e depois meu tio veio e me tirou da água. Mas isso faz eu me lembrar de uma coisa: e quanto mais fundo nós vamos, menos controle nós temos. E nós queremos ter o controle da nossa vida. Nós não queremos que Jesus decida por nós. Nós queremos decidir por nós mesmos. Eu quero decidir o que eu faço. Eu quero decidir quando eu faço. Eu quero decidir se eu faço. Mas, para que nós possamos ter o recomeço em nossas vidas, o que eu preciso fazer é perder o controle para que Jesus assuma o controle. Eu preciso perder o controle para que o Senhor passe agora a controlar. E eu preciso fazer isso. Senhor, comece. Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle das minhas ações, tome o controle do meu dia a dia, faça a sua vontade. E agora, aqueles que não recomeçam, os que recomeçam e quem desfruta do recomeço, o que eu posso experimentar? Leia comigo lá, irmãos, o versículo de número 6, diz assim, 6 e o 7. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Aqui, irmãos, uma outra coisa, que quando nós recomeçamos, é que nós experimentaremos o sobrenatural da parte de Deus. Esses homens aqui, Pedro, já era um pescador. Pedro já tinha pescado muitas vezes na sua vida. Talvez Pedro já tinha feito grandes pescas, pequenas pescas. Mas aqui, Pedro faz algo sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que não é mais natural. A pesca que Pedro faz, quando ele lança as redes, é tanto peixe, que as redes já vão rasgar. Já encheram 2 barcos, já estão quase afundando. Mas só quem recomeça, irmão, que consegue ver o sobrenatural da parte de Deus. Algumas pessoas só querem recomeçar quando eles verem o sobrenatural de Deus. Quando Deus aparecer lá no quarto dela e falar assim, pronto, agora é a hora. Eu quero você, recomeça comigo. Mas não, aquele que recomeça, esse é aquele que vai ver o sobrenatural da parte de Deus. Esse é aquele que vai ver as maravilhas da parte de Deus. Os que recomeçam é aqueles que experimentam das grandes coisas de Deus. Uma outra coisa é que quando nós recomeçamos, vemos o sobrenatural, nós vemos quem nós somos de verdade. Pedro, quando viu aquela pesca maravilhosa, ele olhou para si mesmo e ele disse o que para Jesus? Jesus, vai para longe de mim, eu sou um pecador.
Quando nós recomeçamos, nós vemos uma coisa, irmão. Quanto tempo talvez eu perdi? Nós vemos quem nós somos de verdade. O errado não são os outros. O errado talvez sou eu mesmo. E nós, às vezes, queremos olhar sempre para o outro, sempre culpar o outro. Mas quando nós recomeçamos, quando nós vemos as maravilhas de Deus, nós podemos desfrutar dessa pesca maravilhosa. Nós vemos que nós mesmos somos. Talvez aqueles que são os falhos somos só nós, não são os outros. Aí às vezes eu quero colocar a culpa no irmão, na célula, na igreja, no líder, no pastor, no irmão. Mas não. Quando nós recomeçamos, eu consigo olhar para mim mesmo. Eu consigo ver que a culpa não está em Jesus, que a culpa não está nos irmãos, que talvez o maior erro sou eu mesmo. E uma outra coisa, quando nós recomeçamos, nós somos chamados para ser trabalhadores na obra do Senhor. Leia comigo lá o versículo de número 10 e versículo de número 11. Diz assim: bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante ou a partir de agora, você será um pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu gosto muito desse último versículo que nós lemos aqui. Falando que eles pegam aquele barco, os dois barcos que estão cheios de peixe, eles arrastam aqueles barcos até a praia, eles deixam o barco lá e eles passam a seguir Jesus. O Senhor nos chamou para ser os seus trabalhadores. Aqui especificamente ele fala para Pedro: a partir de agora, Pedro, fique tranquilo, não precisa ter medo, não. A partir de agora eu vou fazer você um pescador de homens. A partir de hoje, Pedro, você não vai ser só mais um pescador de peixe. Pedro, a partir de hoje, você vai ser um pescador de homens. Deus, irmãos, nos chama para voltar. Deus nos chama para recomeçar, para que nós sejamos seus trabalhadores. Deus nos chama para trabalharmos na sua obra. E às vezes nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós temos. Pedro, irmãos, não fez uma pesca boa. A palavra de Deus diz que ele fez uma pesca maravilhosa. Uma pesca esplêndida. Uma pesca como nunca vista antes, nem por ele, nem por ninguém. E depois ele vê tudo aquilo, Deus chama ele para ser um pescador. Ele podia falar o quê para o Senhor Jesus? Jesus, dá uma semana para mim, eu vou lá na peixaria, eu vou pegar esses peixes aqui, eu vou vender tudo, nós vamos ficar ricos, nós vamos ter peixe para comer até não aguentar mais. Mas ele não diz isso. Ele pega o barco, ele pega os peixes, ele deixa lá. E ele fala o quê? Agora eu vou seguir Jesus. Algumas pessoas, ou alguns irmãos, eles têm essa dificuldade de abrir mão daquilo que tem. De abrir mão da sua própria vida. De abrir mão dos seus bens. De abrir mão daquelas coisas que eles possuem para servir o Senhor. Agora olha aqui para mim. O que você precisa hoje abrir mão para poder recomeçar? O que você precisa abrir mão hoje para que você consiga recomeçar? Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez você vai ter que abrir mão de pessoas. Talvez você vai ter que abrir mão de alguns lugares. Talvez você, assim como Pedro, vai ter que abrir mão de bens que você possui
para que você consiga recomeçar na sua vida. Pedro recomeçou, mas Pedro recomeçou porque ele ouviu o Senhor, porque ele creu no Senhor, porque ele ouviu as ordens do Senhor, porque ele abriu mão daquilo que ele tinha, porque ele sabia que aquele que o chamava não era um homem qualquer, mas aquele que o chamava era o seu mestre, aquele que o chamava era o próprio Senhor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos.